Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã, codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. Queremos levar essa luz divina e multiplicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré a todos que estejam prontos para recebê-los. O tema de hoje é os vícios. Quando falamos em vício, a primeira coisa que vem à cabeça é o álcool e as drogas ilícitas. Porém, o que muita gente se esquece é de que o vício não se limita somente a isso, mas a uma série de fatores que fazem desse problema algo muito mais profundo do que pensamos. A palavra vício tem origem no latim vitium e significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a definição de vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado, corromper-se, perverter-se, depravar-se. Já para a Organização Mundial da Saúde, é uma doença física e psicoemocional. Vamos então conhecer um pouco desse problema sob todas as óticas. A psicologia vai a fundo e investiga não só as consequências, mas também as motivações, origens e características do vício e de seus dependentes. Entende o vício como um mecanismo de fuga emocional que visa a obtenção de prazer e extinção da dor. Podemos afirmar que o limite entre um hábito e o vício está nas consequências que eles causam na vida da pessoa. O vício afasta o indivíduo de sua essência e faz com que ele foque mais na obtenção do prazer do que na vida que levava antes da dependência, mesmo que isso signifique se afastar de amigos e de familiares, mentir ou agir de forma irresponsável, causando prejuízos nas tarefas sob sua responsabilidade. Enfim, o vício provoca uma mudança completa no curso de suas ações, objetivos e sonhos. Hoje, a psicologia identifica e classifica como vício os seguintes usos e comportamentos: o tabagismo, as drogas ilícitas, o consumo excessivo de álcool, o consumo excessivo de alimentos, o consumo de remédios sem prescrição, o trabalho excessivo e desregrado, o uso compulsivo da internet, os jogos de azar, a pornografia e o sexo compulsivo. Alguns problemas emocionais, como ansiedade, angústia e insegurança, podem ser grandes facilitadores para alguém buscar, nestes caminhos, um apoio ilusório e traiçoeiro. O fácil acesso ao álcool, à maconha e às drogas químicas aumentam as chances de dependência. Uma das portas de entrada também pode ser a vontade de socializar, de fazer amigos e de ser aceito num grupo, numa tribo, já que alguns dos efeitos destes entorpecentes são a euforia e a desinibição. Do ponto de vista médico, os estudos publicados afirmam que o dependente químico muitas vezes não tem consciência de que é mesmo um dependente. Porém, pode ser diagnosticado observando-se alguns sinais como a falta de controle sobre o uso e tolerância cada vez maior à droga.
tentar deixar o uso depois de caracterizada a dependência é bastante difícil, pois a abstinência, ou seja, quando o dependente interrompe o consumo da droga, seja por vontade própria ou pela falta dela, causa fortes sintomas físicos e mentais. Todo o vício é corrosivo. O tratamento para o dependente deve primeiramente ser um passo dado por ele mesmo, isto é, a determinação de querer largar o vício. Em seguida, ele ou a família devem procurar um psicólogo ou psiquiatra que indicará o tratamento adequado. É preciso desassociar a ideia positiva que o vício traz, e para isso, o psicólogo usará de muitos métodos para conseguir atingir esse objetivo. Ele irá tratar os efeitos causados pela dependência, como depressão, ansiedade, baixa autoestima, entre outras consequências psicológicas. Muitos vícios, por serem doenças crônicas, não têm cura. Porém, é possível ter uma vida saudável e livre das drogas, buscando manter-se atento a qualquer impulso ou vontade de voltar a usar, mesmo que esporadicamente. Compreendendo todos estes fatores estudados pela medicina e pela psicologia, podemos entender que o vício, na forma como o conhecemos hoje, é um conceito contemporâneo e não pode estar isolado como processo biológico ou químico, mas sim um complexo real em torno da individualidade. E como a doutrina espírita vê esse problema? Sem dúvida, os vícios são hoje a maior chaga moral da humanidade. Segundo o neurocientista Stephen Klein, em seu livro A Fórmula da Felicidade, quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, a área cerebral estimulada é exatamente a mesma da felicidade. O estímulo gera grande produção de serotonina e dopamina, e isto nos dá uma sensação transitória de prazer. A má notícia é que, imediatamente após, os hormônios contrarreguladores são liberados, dando-nos uma sensação de mal-estar e indisposição. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, buscamos a sexolatria sem afetividade, comemos doces exageradamente ou nos drogamos, estamos estimulando a mesma área do sistema límbico, numa busca desenfreada por serotonina e dopamina em nosso organismo. O problema é que, após a bebida, vem a ressaca. Após os lautos banquetes, a indigestão e a sonolência. Após o sexo sem amor, a melancolia e o desinteresse. A longo prazo, destruímos prematuramente o nosso templo físico. Paulo de Tarso se refere a isto no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, como: o salário do vício é a morte. E aí está a diferença básica entre os prazeres materiais e espirituais. Os prazeres materiais são transitórios e imediatamente sucedidos pela dor, levando-nos lentamente a uma desencarnação prematura. Já os espirituais, embora mais sutis, têm maior durabilidade e nenhuma dor, pois tudo o que se refere ao espírito se eterniza e vivifica por si, pela vinculação estreita à fonte de tudo, que é Deus. Esses prazeres espirituais são o bem que fazemos aos outros e a nós mesmos, através da caridade, da oração e da meditação. Quando fazemos, por exemplo, uma campanha de doação de alimentos, ou visitamos um hospital
ou um abrigo de idosos, sentimos uma agradável sensação que muitas vezes persiste por uma semana inteira. Aprendemos com Kardec, que nos ensina no Livro dos Espíritos, questão 913, ocuparmos o nosso tempo com leituras edificantes, palestras esclarecedoras e tarefas evangélicas é instrumento valioso para que empregarmos a nossa libido e direcionarmos nossos pensamentos, preenchendo com sabedoria os horários vagos. Portanto, uma forma simples de vencermos as tendências inferiores é substituirmos os prazeres materiais pelos espirituais, substituirmos os pensamentos negativos por positivos. Já na questão 917 de O Livro dos Espíritos, Fénelon nos orienta que a predominância da vida moral sobre a vida material é um poderoso instrumento para enfraquecermos o nosso egoísmo, causa de todos os vícios. Ou seja, a busca pelos vícios revela antes de tudo o egocentrismo e o egoísmo que o indivíduo pode desenvolver, atrelando-o aos seus instintos mais primitivos. O maior vício é o egoísmo, pois dele deriva todo o mal. Estudando os vícios, veremos que no fundo de todos está o egoísmo. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades do ser humano. Sob o egoísmo se escondem os demais vícios morais, como orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ódio, vingança, maledicência, impaciência, intolerância, agressão, ociosidade. Quando nosso Mestre nos ensina: ama a Deus sobre todas as coisas, ele nos orienta sobre como nos libertarmos da escravidão material. Tudo no universo está impregnado da presença de Deus e, ao nos apegarmos a algo material, estamos substituindo o todo pela parte, e é isso que nos causa dor e dependência. Quando direcionamos nossas mentes para Deus, fazemos o processo contrário e ocupamos nosso vazio psicológico pela consciência e plenitude do amor maior, da parte pelo todo, do sofrimento pela felicidade através do contato com o Cristo, uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Amar a Deus sobre todas as coisas significa, portanto, substituirmos prazeres menores, materiais, grosseiros e efêmeros, por um prazer incomensuravelmente maior, mais suave e eterno. E isso nos põe em contato com a nossa verdadeira essência, nos reposicionando quanto à nossa missão na Terra. Existe uma forte sinergia entre o amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, pois esses mandamentos se retroalimentam, uma vez que não podemos amar ao nosso próximo sem amarmos a nós mesmos, ou se estamos nos autodestruindo através dos vícios. Amar a Deus é amar a si da melhor forma possível, pois sabemos que o nosso eu não é o corpo físico, mas sim o nosso espírito. Amar a Deus é amar a si mesmo, porque a qualidade de nossa vida melhora quando submetemos a nossa vontade pessoal à vontade maior. Quando nos libertamos dos vícios, encontramos o Cristo que habita nossos corações e que nos guia à nossa felicidade e a das pessoas que amamos. Quando nos autodestruímos, estamos desrespeitando o amor ao próximo,
porque prejudicamos justamente as pessoas que mais amamos. Nossa esposa ou marido, filhos, pais e amigos serão sempre os mais afetados quando os trocarmos pelos vícios. O amor, portanto, substituirá todas as nossas necessidades, enchendo de alegria todos os instantes da nossa vida, conduzindo-nos rumo ao futuro radiante que a todos nos aguarda. Por fim, devemos lembrar o importante ensinamento de nossa querida Joana de Ângeles, que nos orientou. Por trás dos vícios, além das conjunturas meramente psicofisiológicas, há que se considerar que em toda dependência viciosa há uma lacinante força obsessiva, mediante a qual seres pervertidos e viciados que viveram na Terra e se equivocaram por processo natural de sintonia, imantam-se às criaturas humanas, procurando satisfazer o seu desejo pelo vício. Não raro, o viciado sofre a atuação de entidades espirituais que, sintonizadas através dos pensamentos, incentivam a manutenção do vício, dificultando os esforços de recuperação. Isto significa que devemos considerar que as dependências viciosas nos atrelam a irmãos espirituais ainda não evoluídos e muito ligados às sensações e instintos da matéria, que nos escravizam através da obsessão e nos usam para atender às suas necessidades. Cada espírito, encarnado ou desencarnado, tem o seu padrão vibratório e os semelhantes se atraem. Enfatiza Emmanuel que é necessário adquirir conhecimentos sobre as normas que regem os usos e os abusos, permitindo assim que a criatura humana se situe plenamente dentro do processo de melhoria espiritual. O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Existem abusos de tempo, de conhecimento e de emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Perante a imperfeição que ainda nos caracteriza o espírito, refletimos tendências instintivas mal sucedidas, adquiridas em existências passadas ou até na presente reencarnação. Nessa situação, é preciso investir nos critérios educativos. Educação que começa no lar, se estende na escola e se completa na vida em sociedade. É preciso que a pessoa se esforce cotidianamente para renovar a própria atitude mental, fixando em si mesmo comportamentos alinhados com o bem. É importante que a pessoa desenvolva um plano de combate às imperfeições, que, em geral, começa por evitar as tentações, a fim de não se repetir comportamentos indesejáveis. Allan Kardec, por sua vez, orienta como reconhecer um pensamento mau. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando nos induz a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida física constituem a prática das leis de Deus. Plantar o bem através de tudo e de todos, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem,
o homem deve entregar o tempo a Deus. E assim, meus amigos e amigas, os convido para assistirem ao próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Se gostou, dê um like, se inscreva em nosso canal e nos compartilhe. Clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se desejar entrar em contato, nos envie um e-mail. O endereço está abaixo.